Oi, olá, tudo bem com vocês? Bem, para os novos inscritos, muito obrigado, sejam bem-vindos. E para aqueles que já moram nessa casa, meu abraço, meu carinho, ok? Obrigado. Para aqueles que têm o que celebrar, feliz Dia dos Pais. E para aqueles que não têm o que celebrar, Feliz Dia dos Pais também, porque a gente não pode mudar a data e nem o nome da data, ok? Para a gente lidar e falar sobre a realidade da vida, né? Então não vamos usar de hipocrisia e dizer que todo mundo que está aqui tem pais maravilhosos, né? A maioria não tem, porque olha o nome do vídeo, invalidação familiar. Então a maioria não tem uma vida familiar saudável, né? Funcional. Então, O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: eu não abandonei vocês, não abandonei o propósito do canal, mas eu preciso dar um tempo. Às vezes, alguns psicólogos, eles fazem coisas que as pessoas ficam horrorizadas, indignadas. Às vezes também eles cuidam das pessoas e as pessoas não melhoram. Por quê? Porque eles estão doentes. Então, gente, é preciso uma pausa. Sobre falar sobre coisas ruins, desagradáveis, a gente precisa dar uma pausa, porque nosso cérebro ele se vicia, ele se acostuma com tudo. Então, por isso que eu fiquei um tempo sem falar, mas eu vou voltar a falar. Vou falar de outras coisas também que é interessante para o crescimento de vocês. Uma coisa está ligada às outras. Eu não estou abandonando nem invalidação familiar e nem o narcisismo. Vou voltar a falar de todos, porque tem muita coisa importante para a gente falar. Mas, por enquanto, eu estou seguindo outra linha. não não fiquem tristes nem desolados porque vocês não tiveram os pais que vocês desejariam de ter, né? Entendam uma coisa: os pais de vocês que maltrataram, que judiaram, que humilharam, que abandonaram vocês, talvez não tenha sido proposital. Na maioria das vezes, não. Eles têm problemas, eles têm conflitos dentro deles, eles vieram de famílias disfuncional, muitos deles foram abandonados também. Então, eles não sabem agir de outra forma, de forma diferente. O que eu estou dizendo aqui não é para justificar o ato que eles cometeram, não é nada disso, gente. É para vocês entenderem que uma pessoa que é capaz de maltratar seu próprio filho, porque o filho é um pedacinho dele, é porque ele está se maltratando também. Entendam isso. Procure analisar dessa forma. Quando seu pai te maltrata, quando seu pai te espanca, quando seu pai te expulsa, quando seu pai te abandonou, ele estava abandonando, maltratando, espancando, judiando, ferindo a ele próprio. Ele estava se punindo por algum motivo. E como você é um pedacinho dele, ele fez isso com você porque era uma parte dele que ele queria jogar fora. Será que vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? Eu espero que sim. Eu sou muito realista a respeito da vida. Eu não vejo a vida com o romantismo que a cultura brasileira propaga. Eu vejo a vida como é real, tá? Tem gente que pratica o bem, tem gente que pratica o mal, tem gente que é honesto, tem gente que é canalha, é pilantra. Então a vida é assim, gente. E a gente tem que enfrentar. Agora você não pode paralisar a sua vida, você não pode ficar sofrendo, você não pode ficar carregando essa dor eternamente porque seu pai lhe abandonou, porque seu pai te maltratou, porque teu pai te judiou. Botem uma coisa na cabeça de vocês. Passado não se muda. Passado a gente administra para a gente conviver com aquilo que nós passamos. Então o passado
ele nunca vai deixar de ser o nosso passado. É a nossa história, seja ela boa ou ruim, seja ela triste ou alegre, seja ela feliz ou infeliz, funcional ou disfuncional. Mas é a nossa história, é a história de cada um. O passado é a história de cada pessoa. E você tem que aprender a viver com isso. Mas você tem que sair do passado. Você tem que sair do passado. Você tem que viver sua vida de agora. Procurar ser feliz agora. Curar suas feridas. Cicatrizar aquelas coisas. E entender por quê. Porque aquela pessoa que deveria te amar, te respeitar, cuidar de você, não fez isso. Entenda que essa pessoa, na maioria das vezes, 90% mais ou menos, dessas pessoas que não fizeram isso com seus filhos, é porque também eles não tiveram, eles não aprenderam. Porque na vida as pessoas repetem tudo o que aprende durante a infância. Então procure saber a história da sua família. Para poder você aceitar determinadas coisas, você tem que saber o histórico da sua família. O que seu pai passou, como eram seus avós, como eram seus bisavós, como eram seus tetravós. Porque às vezes isso vai se propagando na família, né? E as pessoas só ficam julgando os outros, incriminando os outros, sem procurar saber por que aquela pessoa fez isso. Eu vou repetir, eu não estou aqui dizendo que isso é certo, eu não estou aqui justificando o crime que esses pais cometeram. Não é nada disso, gente. O que eu quero é que vocês analisem por que eles fizeram isso, para vocês se libertarem dessa dor horrorosa que está atrapalhando a prosperidade, o crescimento, o desenvolvimento de vocês. Vocês estão carregando uma dor que está atrapalhando nos estudos, que está atrapalhando nos relacionamentos afetivos de vocês, que está atrapalhando na sua prosperidade financeira, na sua prosperidade profissional, porque quando você carrega essas dores, você perde a capacidade intelectual das suas habilidades. Você perde a capacidade de amar a outra pessoa como ela tem que ser amada. Você atrai pessoas que praticam as mesmas coisas que seu pai praticava. Porque você não se liberta do passado. E quando você não se liberta do passado, você quer viver ele no presente. É por isso que você atrai essas pessoas para você. Se teve um pai narcisista, você vai ter um relacionamento narcisista se você não se libertar do seu passado, do passado do pai narcisista. Porque você vai estar sempre procurando aquela dor para você ser sempre vítima. Para sempre alguém estar com pena de você. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, dura até isso que eu vou falar aqui agora. Ninguém tem tempo de ficar chorando a dor dos outros não, gente. A vida hoje é muito difícil, muito corrida. Cada um tem que cuidar da sua própria dor e da sua própria vida. Foi-se o tempo de que alguém sentava na porta para ficar chorando as suas mágoas junto com você. Hoje ninguém tem tempo para isso não. Então o que é que você tem que fazer? Deixar o seu passado lá no passado. Meu pai me bateu, meu pai me espancou, meu pai abandonou, meu pai não me deu nome, meu pai não me deu sobrenome, meu pai não me registrou. Isso é passado. Veja quantos anos você tem. Você vai querer carregar isso pro resto da vida? Deixa lá no passado. Mas procure saber por que seu pai fez isso. Muitas vezes as mães faz do pai para os filhos a pior imagem que pode existir. Porque o pai não está ali para se defender. Ninguém sabe o que foi que aquela mãe fez para aquele pai. Muitas vezes não fez nada. Eram os problemas que o pai trouxe já da vida dele e ele não soube administrar a família. E ele abandonou, ele foi embora. Na maioria das vezes é melhor ir embora do que ficar junto maltratando. Porque a maioria do trauma de vocês é porque vocês foram maltratados.
Então, eu acho, na minha concepção, que um pai que vai embora, ele é muito mais honesto do que ele ficar maltratando, espancando, fazendo isso que o pai dessa menina que eu coloquei a foto aí fez. Então é muito mais honesto e mais saudável ele pegar a malinha dele e se mandar, porque se ele ficasse teria sido pior. E talvez vocês não tivessem aqui para contar a história de vocês. Porque talvez um pai desse, o pai dessa garota, se não tirassem essa garota da companhia dele, né? Porque a justiça lá do Brasil já tirou a menina da companhia dele. Mas se essa garota continuasse, se ninguém tivesse tomado uma providência, essa garota continuasse com esse pai, podia ser que daqui a 6 meses ela tivesse enterrada, daqui a 1 ano, não se sabe. Porque um monstro que faz aquilo com uma criança naquela idade, o que ela deve ter o quê? 4 anos, 5 anos? Né? No máximo, aquela criança tem 5 anos de idade, no máximo. Então, um pai que é capaz de fazer aquilo, não é melhor ele pegar a mala dele e ir embora? Então, procure entender por que é que seu pai é esse monstro, foi esse monstro, para você criar uma capacidade intelectual de seguir sua vida, de seguir seu caminho, sem estar chorando, sem estar se destruindo por causa dessa lembrança. Né? Procure aceitar o seu passado, porque você não vai poder apagar. Então você vai ter que aprender a conviver com esse passado que você tem. Porque essa data não é para celebrar a figura do pai. Essa data é comercial, tá? Essa data é para vender, é para o comércio se sustentar. Se você pensar nisso, você esquece dos seus problemas. Junto com os, né? Eu nunca tive a felicidade nem o prazer de festejar o dia do pai. O dia do pai é qualquer dia. Esse dia que foi oficializado, né? Que não é oficializado pelo governo, é oficializado pelo comércio, né? Pela indústria e comércio. Para quê? Para vender. Para vender a imagem do pai maravilhoso, para vender a imagem do pai irreal, para vender a imagem de qualquer coisa, menos do pai real, tá? Então, essa data é uma data comercial, não é uma data de amor. Bota isso na sua cabeça, você que sofreu. Mas você que tem um pai maravilhoso, um pai que te protege, um pai que te ama, um pai que te ensina, um pai que te orienta, então celebre essa data com amor. Mas para aqueles que não têm, infelizmente, né? Tem que aceitar a sua realidade. Você só vai caminhar, você só vai prosperar, você só vai ser feliz, você só vai deixar de se lamentar e sair da condição de vítima para a condição de sobrevivente, tá? Sobrevivente é uma coisa. É uma pessoa que sobreviveu a algo muito triste e seguiu sua vida. E a vítima não. Ela vai ser sempre a vítima lá. Então, se divorcie dessa dor, se liberte dessa dor, mate essa dor dentro de você e procure a história da sua família, porque só entendendo a história da sua família, a história do que seu pai passou, é que você vai entender por que ele fez aquilo. Isso não é justificar o que ele fez. Gente, o perdão é você entender por que aquela pessoa foi monstruosa, por que aquela pessoa fez aquilo, por que aquela pessoa te traiu, por que aquela pessoa fez isso, fez aquilo. O perdão está baseado no entendimento. O perdão não é você aceitar aquilo que a pessoa faz. O perdão é entender. Então perdoe o pai de vocês depois que vocês entenderem por que ele fez aquilo. E entender também que se não fosse você, seria outra pessoa. Mas o seu pai iria praticar a mesma coisa com qualquer pessoa. Vocês entenderam agora? Aí você vai me dizer assim, mas o meu irmão ele não trata assim. Talvez ou a minha irmã
Talvez ele não trate assim porque ele começou a entender alguma coisa. Existe também aquela coisa de empatia, de afinidade. Isso existe com os pais também. Tem pais que se afinam, que tem mais empatia com o filho do que com o outro. E a gente tem que aceitar isso, gente. A gente tem que aceitar a realidade da vida. Senão a gente não vive. A gente paralisa, a gente fica parado, a gente não dá um passo, a gente não vai para canto nenhum. Muitas casas que hoje vão terminar essa comemoração em briga, em espancamento, em bebedeira, em várias coisas. Então, isso é festejar o Dia dos Pais? Não. Para quem tem esse tipo de pai, é melhor ficar longe mesmo. A distância é a cura, é um remédio. A gente ficar distante de coisas que nos faz mal, que não é relevante, que não traz nenhum tipo de benefício, é um remédio, é um bálsamo. Vai. Para aqueles que têm o que comemorar, Feliz Dia dos Pais. Para aqueles que não têm, Feliz Dia dos Pais também. Um beijo no coração de todos. E feliz domingo para todos.